Bora lá? Bora lá? Então, esse livro se chama Os Quatro Compromissos e a gente vai ler e conversar sobre ele. Milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos se referem a eles como uma nação, mas na verdade eram cientistas e artistas que se associaram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Encontraram-se como mestres e estudantes na cidade antiga das pirâmides, próximo à cidade do México, conhecida como lugar onde o homem se torna Deus. Ao longo dos milênios, os Nagal foram obrigados a manter sua existência na clandestinidade. A conquista europeia, combinada com o mau uso do poder pessoal por alguns poucos aprendizes, tornou necessário ocultar o conhecimento ancestral daqueles que não estavam preparados para usá-lo, ou que pretendiam usá-lo apenas com objetivos pessoais. Felizmente, a sabedoria esotérica tolteca estava incorporada e foi transmitida por gerações de diferentes linhagens de Nagal. Embora tenham permanecido envoltas em segredo por centenas de anos, as antigas profecias anunciavam a vinda de uma era em que seria necessário devolver a sabedoria ao povo. Agora, Dom Miguel Ruiz, um Nagal da linhagem dos Cavaleiros da Águia, foi indicado para compartilhar conosco os poderosos ensinamentos dos toltecas. Tal sabedoria se ergue da mesma unidade essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram aqui na Terra. Por envolver o espírito, é descrita com maior precisão como forma de vida, caracterizada como fonte da felicidade e amor. Então aqui foi um pouquinho para vocês conhecerem de onde vem a sabedoria do livro e quem foi que escreveu. Ok? Podemos? Quer falar alguma coisa? Não, fiquei pensando só como entra ano, sai ano, milênios, décadas, né? A gente vai repetindo comportamentos, né? A gente vê que ele fala da espiritualidade há quantos anos atrás, né? Há um milênio atrás. E a gente fala da Umbanda, que tem poucos anos ou poucas décadas difundidas aqui no Brasil como uma religião matriz, né? Mas o conhecimento espiritual, né? Se você ir para outros milênios, né? Voltar no tempo, a gente vai falar dos egípcios, dos astecas, quer dizer, há quanto tempo esse conhecimento está sendo difundido e há quanto tempo o ser humano, com a sua vaidade, usa de forma errônea, né, e usa mal esse conhecimento, né, por vaidade muitas vezes, de querer aparecer, ser, a necessidade de diferenciar perante a sociedade, acaba fazendo um mau uso, né, e trazendo a negatividade para algo que era simplesmente ser. Não, e aqui ele volta a 3.000 anos, ó. Então, há 3.000 anos atrás, havia um ser humano como eu e você que vivia perto de uma cidade cercada de montanhas. Embora estudasse para tornar-se xamã e para aprender a sabedoria de seus ancestrais, não concordava completamente com todos aqueles ensinamentos. Em seu coração sentia que existia algo mais. Um dia, enquanto dormia numa caverna, sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Saiu da caverna numa noite de lua nova. O céu estava claro e ele enxergou milhares de estrelas. Então, algo aconteceu dentro dele que transformou sua vida para sempre. Olhou para suas mãos, sentiu seu corpo e escutou sua própria voz dizendo: "Sou feito de luz, sou feito de estrelas." Olhou novamente para o alto e percebeu que não eram as estrelas que criavam a luz, mas sim a luz que criava as estrelas. "Tudo é feito de luz", acrescentou ele. "E o espaço no meio não é vazio." E ele soube tudo o que existe num ser vivo, como soube que a luz é a mensageira da vida, porque está viva e contém todas as informações.
Bonito isso, hein? Essência, né? Quando a gente volta na essência e tira todos os conceitos e preconceitos gerados através dos conhecimentos obtidos, e quanto mais você traz para a Terra esse conhecimento, mais a gente vai poluindo, né? Deixando obscuro essa luz de essência. Se somos todos luz, somos todos iluminados, né? Então, por que a gente cria diferenciações de raça, cor, conceitos, preconceitos? A gente fica rotulando, né? Aquele é judeu, aquele é umbandista, aquele é católico, ou aquele é negro, o outro é homossexual. Quer dizer, por que a rotulação se somos todos luzes? Não é muito mais simples absorver isso? Entender que todos nós somos luzes, todos carregamos a importância da luz. Para que criar rótulos, né? Então, isso é algo que a gente tem que começar a combater, né? Ainda há tempo, né? Enquanto você vive, há tempo de você consertar isso, mudando a sua própria comunicação, né? Se eu não me referir a uma pessoa pela raça ou pela sua opção, ou qual seja a rotulação que eu queira criar, e sim como um ser humano, e ter essa empatia pelo ser humano, será que a gente não está transportando luz? A gente não está amplificando a luz dele e a minha luz? Qual é a necessidade real que nós temos da rotulação? Por que a gente não se questiona, né? Um medo que, sei lá, muito estranho. Né? Mas a gente tem que se questionar, a gente tem que refletir sobre isso. Por que eu digo, né, muitas vezes, eu estou proferindo uma caracterização, uma rotulação? Por que esse trabalho não começa dentro de cada um de nós? Entendendo que ali há uma outra luz, há um outro ser humano, independente do que ele seja. Né? Então, esse cuidado, essa quebra de paradigma, de comunicação, tem que partir de cada um de nós. Então ele compreendeu que, embora fosse feito de estrelas, ele não era essas estrelas. Eu sou o que existe entre elas. Assim, chamou as estrelas de tonal e a luz entre elas de nagal, e percebeu que a harmonia e o espaço entre os dois eram criados pela vida ou pela intenção. Sem a vida, não poderiam existir nada nem ninguém. A vida é a força do absoluto, do supremo, do Criador que tudo cria. O que foi? O meu óculos não enxerga de longe. Eu estou vendo a Marina fez um comentário, mas é isso, né? É que a gente não enxerga a luz, né, no outro. Na verdade, a gente não enxerga nem na gente mesmo, né? Isso quer dizer, acho que tem um problema anterior a isso. A gente não reconhece em nós mesmos a luz que carregamos, né? A gente nega muitas vezes ela. A gente não acredita na gente, a gente não acha que a gente tem potencial para as coisas, né? E qual o trabalho interno que eu faço para amplificar esta luz? Né? Porque a partir do momento que eu reconheço a luz que eu tenho em mim, eu sou capaz de compartilhar essa luz com o próximo. Né? Talvez essa seja a primeira empatia que a gente tenha que ter. O primeiro auto-reconhecimento. E como eu uso esta luz que eu carrego para proliferar e iluminar o próximo. Né? Você vai dizer que tem intensidades diferentes de luzes que as pessoas estão, ótimo. Então aquele que está com a luz baixa, um fiozinho de luz, talvez se eu tiver esta empatia e conseguir me aproximar a ela, eu vou potencializar a luz dela e fazer com que ela cresça. Esta foi então uma grande descoberta. Tudo que existe é uma manifestação do ser que denominamos Deus. Tudo é Deus, e logo ele chegou à conclusão de que a percepção humana é apenas a luz que percebe a luz. Viu também que a matéria é um espelho. Tudo é um espelho que reflete a luz e cria imagens a partir dessa luz. E o mundo da ilusão, o sonho, é apenas uma fumaça que nos impede de enxergar quem realmente somos. O verdadeiro nós
é puro amor e pura luz. E essa compreensão mudou sua vida, uma vez que ele soube quem realmente era. Assim, olhou ao redor em direção aos outros seres humanos e aos outros elementos da natureza. Ficou surpreso com o que viu. Em cada ser humano, animal, árvore, água, chuva, nuvens, terra, ele se via. A vida misturava o tonal e o nagal de formas diferentes para criar bilhões de manifestações da vida. Ou de vida, né? Sim. Ou de vida, né? Porque tudo isso tem vida, né? De alguma forma, quando ela não é, ela carrega a vida dentro dela. A água é um potencial de vida, né? As florestas, as plantas, sem água não sobrevivem, né? O ser humano, que é feito de 70%, 80% de água, né? Quer dizer, de líquido, e assim sucessivamente. Quer dizer, é uma abundância tão grande que ao mesmo tempo é obscura. E eu não sei se a gente se acostuma, né, por ter em abundância, que a gente não valoriza aquilo que tem, né? Na verdade, a gente vive no automático. A A gente não acorda, reconhece escova o as dente, coisas. toma café, vai pro trabalho, não sei o quê. Aí agora o trabalho é em casa, aí você arruma sua mesa, não sei o quê. Blá, 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 blá. Quando você vê, o dia acabou e você tá no automático. Poucas pessoas olham para tudo que se apresenta ao longo do dia. Naqueles poucos instantes, ele compreendeu tudo e seu coração se encheu de paz. Mal podia esperar para revelar ao seu povo a descoberta. Tentou falar com os outros, mas eles não conseguiam entender. Mas perceberam que o homem havia mudado e que algo bonito irradiava dos seus olhos e da sua voz. Repararam que ele não julgava mais as coisas e as pessoas. Ele não era mais como os outros. Isso quer dizer que todos nós julgamos demais, né? Eu ia complementar isso naquele primeiro parágrafo, né? Quer dizer, a falta da empatia a si próprio faz com que eu rotule aquilo que meus olhos enxergam, e ao rotular eu entro no julgamento. Ao entrar no julgamento, eu exerço um raciocínio errôneo daquilo que eu pré-conceito, daquilo que eu posso achar. Aí entra o achismo, né? Olha onde vai todo um raciocínio, toda uma dinâmica que a sua mente está preparada a fazer. Quanto mais simples disso tudo, era só reconhecer o próximo enquanto próximo, como um ser de luz como eu. Olha quanta coisa a gente põe no caminho, né? Em que momento a gente vai refletir para começar a fazer esse exercício de desconstrução dessas... Fiquei pensando nesse caminho de volta, né, para o divino. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo leva muito a gente a isso. É uma oportunidade de você rever os seus conceitos, as suas formas, como você está lidando realmente no seu dia a dia de vida, nos últimos 10 anos, a gente se vê muito dentro disso, né? A gente se vê rotulando, a gente se vê se comunicando de forma errada, não reconhecendo o próximo como luz. Olha quanta coisa em 2 páginas que você leu. Só 2 né? páginas. Se você realmente fizer uma reflexão e voltar para dentro de você e ver como é que eu me comporto, né? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Acho que não precisa nem ler mais nada, já tem tanto a refletir, né? Como é que eu me comporto no dia a dia utilizando dessa reflexão? Eu rotulo situações e pessoas? Eu rotulo, eu julgo? Eu tenho preconceitos definidos com relação a diversas situações? Né? São 3 reflexões E simples. às vezes eu não quero ser rotulado, mas eu estou rotulando A gente o tempo não todo. admite ser rotulado, é diferente. Rotula para você ver. Mas eu estou rotulando o tempo todo. Mas e é no exercício do automático, né? Porque culturalmente é assim, a sociedade rotula, né? A mídia rotula, né? Olha o separatismo que a gente tem hoje de pessoas, né? Ou você é uma coisa ou você é outra, não tem um olhar diferente, ou você é ou você não é. Aí o que é
ataca e rotula o que não é, e o que não é acha um absurdo aquele que é. E ataca também. E ataca, rotula, Julga. julga, né? Então, assim, que exercício que a gente realmente quer fazer para o nosso mundo ser melhor quando eu me coloco numa divisão dessa, quando eu pratico, né, que é aquela questão da atitude que a gente fala tanto, né? Não adianta pensar positivamente e agir com atitudes que te levam em caminho contrário, né? Há de haver um alinhamento, aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você pratica, né? São 3 movimentos que têm que caminhar de forma uniforme, né? Você tem que ter uma mensagem única saindo do seu ser. Quando eu penso uma coisa, eu falo outra e ainda faço diferente, né? Eu só crio uma desenergia, quer dizer, a energia toda fica complexa, porque ela tem movimento, ela cria 3 seres mentais, né? Energia é pensamento, energia é palavra e energia é atitude. A energia se configura de 3 formas diferentes, então não há harmonia. Você não traz tudo para um único pacote, você criou 3 que vão em direções separadas, então fica tudo desconexo. Inclusive a sua vida começa a ficar desconexa, né? Eu acho uma coisa, mas eu faço outra, eu falo tudo desconexo. Então, quando você perceber que a sua vida não está sendo regida por uma uniformidade, começa revendo aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você pratica. O primeiro alinhamento a haver para cada ser humano é exatamente este alinhamento. A partir disso, você vai se conectar ao universo de forma harmônica e vai trazer, vai unificar frequências. Será que rotular é uma forma inconsciente de criar grupos para não ficar sozinho? Eu acho até que sim, mas da forma errada, né? Da forma errada, porque assim, o que é estar sozinho? Se você vive numa sociedade, nunca ninguém está sozinho. Você pode permanecer sozinho, porque a escolha, o livre-arbítrio da escolha parte de você. Em que grupo eu quero estar inserido, eu te perguntaria. Você quer estar num grupo de estudo? Tem milhões para fazer. Você quer estar num grupo de roaceiros? Tem um monte também. As suas escolhas que te levam, né? Porque você atrai aquilo que você gera como frequência. Então, se você quer pessoas que tenham importância na sua vida, que você tenha conhecimento, você vai à busca disso. Então, na verdade, a gente podia refletir assim. De certa forma, nós temos necessidade do grupo, né? Haja visto que primeiro você pertence ao grupo da família, depois você começa a fazer seus amigos na primeira infância, e na adolescência esse grupo de amigos é mais importante até que a família. Depois você cria sua própria família ou você acha outros grupos. Então, assim, formar grupos é importante. Eu acho que o pequeno porém aí é que nós não aceitamos o que é diferente. Então, a minha família é linda, mas o que é diferente da minha família eu não aceito. Então, é onde começam os rótulos, né? Então, o meu grupo de amigos é lindo, mas nós não aceitamos o que é diferente a nós. Então, de novo, começam os rótulos, né? E aí a gente ainda tem uma divisão por exemplo, nacionalidade. Existe uma rixa de nacionalidade, sendo que o planeta é um só. Se você tirar todos os países, o planeta não tem Deus divisão. não é um só? Então, assim, a gente já começa a fazer essa divisão. Você rotula ele assim. de vários nomes. Mas Deus é único. Sim. E por que eu aceito? Eu tenho a aceitação do meu Deus. A Marina escreveu ali, ó, nosso repertório mental é limitado. Aquilo que eu não conheço mentalmente é mais difícil aceitar. Então, que é a ignorância, né? Vai conhecer. A ignorância no sentido de não conhecer. Né? Porque você tem o livre-arbítrio de buscar conhecimento. Né? Se você não sabe sobre um assunto, vá conhecê-lo para depois falar sobre ele com propriedade. Até aceitar e não aceitar dentro da sua
do seu querer, né? Você não é obrigado a aceitar a teoria ou a forma do outro, mas eu tenho que tolerar, eu tenho que respeitar o outro enquanto isso, né? Então a religiosidade é muito disso. A própria religiosidade, as próprias religiões, elas criam essa intolerância entre os grupos, né? O meu Deus está certo, o seu Deus está errado. A minha religião é melhor do que a sua. Mas se religião é o caminho que te leva a Deus, todas são fantásticas desde que você se conectou ao universo, ao Deus. E é interessante que olha o que ele fala aqui. E aí ele fala que ele está entendendo todo mundo, e aí a maioria das pessoas não estavam entendendo ele. E aí naquele momento falaram para ele que ele estava parecendo Deus. E aí ele riu e falou: é verdade, sou Deus, mas vocês também são. Somos o mesmo, vocês e eu. Somos imagens de luz, somos deuses. Mesmo assim, as pessoas não entenderam. Então é difícil... Não reconhecer a própria luz. A luz que carregamos dentro de nós, que é uma partícula, né? É uma faísca. Todos nós carregamos uma faísca de luz. Potencializar essa faísca, né, é o seu crescimento espiritual, é a sua dedicação espiritual. E o espiritual no conceito da espiritualidade, e não na rotulação da espiritualidade, né? Então, que é diferente, né? Então, assim, como é que eu potencializo Deus dentro de mim? Através do pensamento, daquilo que eu digo e daquilo que eu realizo. É assim que eu tenho a forma de carregar Deus como uma única célula. Nesse momento, ele havia descoberto que era um espelho para as outras pessoas, um espelho no qual podia observar a si mesmo. E aí percebeu que todo mundo é um espelho. Eu e você somos espelhos enevoados. Eu estou vendo a mim mesmo em todos vocês, mas não nos reconhecemos por causa do nevoeiro entre nós. Esse nevoeiro é o sonho, e o espelho é você, o sonhador. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo o que você vê. É o primeiro questionamento que ele faz. É tudo o que você... Uma boa reflexão essa, vamos voltar nela. É uma frase do John Lennon. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo o que você vê. Para começar, a gente já não aceita que o outro é espelho. Isso, e eu estou rotulando aquilo que eu estou vendo. Quando eu entro na rotulação e no julgamento do outro, da atitude do outro, da ação do outro, quando eu questiono o vencer do outro, né, a gente tem uma tendência de não ver as pessoas indo bem, a gente critica as pessoas que vão bem. É tão louco isso, né, que a gente critica aquele que se dá bem na vida. A gente tem raiva, por que uns sim, outros não? Mas o que você está fazendo para fazer diferente, tentar ser... Porque é o velho ditado, todo mundo olha as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levei. Ninguém quer calçar o chinelo do outro para saber qual foi a caminhada que ele teve para chegar até onde chegou, o que ele abriu mão. Pensar uma coisa, falar outra é fazer diferente, provoca o desalinhamento dos chakras. Sim, é aquilo que eu falei há pouco, né? Você só cria essa harmonia energética quando você tem as três coisas alinhadas: pensamento, verbalização e atitude, que é a execução. Gente, eu acho que assim, a maior reflexão dessa semana, a gente deveria trabalhar esse entendimento, né? A percepção que em cada um de nós, né, do quanto você, nas suas frases, está rotulando e julgando o próximo. Eu acho que não sei nem o que tem mais aí escrito nos outros capítulos, mas eu fecharia o assunto aí. Eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir.
Descobrir as atitudes que você tem quando você está rotulando, descobrir quais são os preconceitos que eu carrego e falo quando me deparo com as situações. Há a necessidade de realmente eu falar aquilo. Já não basta às vezes eu pensar, perceber, porque se eu pensar, né, com atenção e sem precisar dizer, eu vou talvez perceber uma rotulação, um julgamento, um preconceito, e eu tenho chance ainda de alinhar, porque a hora que eu não falo, eu não proferi, eu não criei uma nova energia. Então eu tenho tempo de corrigir ela antes da minha fala ou antes da minha atitude, né? Então eu acho que a reflexão da nossa semana, eu convido a todos para ser essa. Quais são as atitudes e as palavras que eu posso mudar dentro de mim num exercício, mudando a rotulação que a gente cria? E olha que a política está em alta, né? É um bom exercício. É um bom exercício. O lado de cá ou o lado de lá. Será que eu preciso estar num dos lados? Será que eu preciso proferir mais ódio contra um lado ou contra outro? Você pode ter as suas posições pessoais, mas o quanto você está contribuindo para o universo gerar e amplificar esta energia de guerra entre os lados? Mas eu estou potencializando. A hora que eu me alinho a uma das duas formas, eu estou potencializando. O quanto eu estou criando uma situação melhor. É necessário? Que no fim, é lá no seu voto único e exclusivo que você vai tomar a decisão. Só pertence a você, é secreto. Então, não sei se pode haver posicionamentos. Não estou dizendo para as pessoas não se omitirem. Né? Você pode ter posicionamento, você pode se posicionar, você pode dizer e colocar a sua forma, pensamento com relação às situações que ocorrem. Né? A gente não tem que se omitir, não tem que ser cordeirinho, não tem que ser pensamento de massa. Ao contrário, a gente tem que estar fora da massa para poder, inclusive, ter um olhar muito mais apurado para se expressar. Né? Mas contribuir energeticamente com algo que não está melhorando ou não vai melhorar uma situação, eu questiono a validade disso. E principalmente a rotulação de raça, opção, religiosidade. Né? Como é que eu me refiro à religião do outro? O que eu acho da religião do outro? Não tem que achar nada. Não é minha religião. Né? Você tem que achar da sua. E a sua é melhor que a dele? Não. Se ele encontrou Deus através daquela religião, seja feliz. Deus é tudo. Deus é o universo. É a gota de água, é a planta, são os seres humanos, os animais, é a pedra. Então, assim, é o conjunto. Deus está espalhado, são partículas de Deus ou de luz, como diz o livro, né? que faz parte do todo, então não tem melhor ou pior. Vamos vibrar para que a intensidade dessa luz seja alta em tudo. Esse é o nosso papel. O quanto eu posso contribuir para irradiar uma melhor luz ou potencializar essa luz para que o universo como um todo seja melhor. Sem achismo, sem julgamento. É mais simples e a gente não está acostumado com o simples. Tudo que é simples, que é fácil, né, que deveria ser fácil, a gente complica. Quando reconhecer, só reconhecer a luz do próximo já seria divino. Com todos as suas virtudes e seus defeitos. Posso só mais um pouquinho? Pode. O sistema de crença é como o livro da lei que regula nossa mente. Tudo que estiver escrito nele é nossa verdade inquestionável.
Baseamos nossos julgamentos segundo essas páginas, ainda que esses julgamentos e opiniões sejam contrários à nossa própria natureza. Um a um, todos esses compromissos passam a constar no livro da lei, e são eles que regem os nossos sonhos. E existe algo em nossa mente que julga a tudo e a todos, incluindo o tempo, o cão, o gato e tudo. O juiz interno usa o que está escrito no livro da lei para julgar o que fazemos e o que não fazemos, o que pensamos ou o que deixamos de pensar, além do que sentimos e deixamos de sentir. Tudo vive sob a tirania desse juiz. Todas as vezes que fazemos alguma coisa que vai contra o livro da lei, ele diz que somos culpados, que precisamos ser punidos e que deveríamos nos envergonhar. Isso acontece muitas vezes, dia após dia, ao longo de todos os anos em que vivermos. E existe uma outra parte de nós que recebe os julgamentos e chama-se a vítima. A vítima carrega a culpa, a responsabilidade e a vergonha, e também a parte de nós que lamenta. Coitado de mim, não sou bom o bastante, não sou suficiente, não sou atraente, nem digno de amor. Aí o grande juiz concorda e diz: sim, você não é bom o suficiente. E tudo isso é baseado num sistema de crenças que não chegamos a escolher. Essas crenças são tão fortes que mesmo anos mais tarde, depois que fomos expostos a novos conceitos e tentamos tomar nossas próprias decisões, descobrimos que as crenças ainda controlam nossas vidas. Eis porque precisamos de um bocado de coragem para desafiar as nossas próprias crenças. No fim, é um pouco do que a gente... É por isso que eu queria ler, porque foi muito falou, do que a gente falou. Né? Eu acho que assim, põe o juiz para dormir, cara. Tá na hora de... O juiz e a vítima, né? Põe os dois para dormir. Né? É que se não tiver o juiz, você não vai se vitimizar com o julgamento, né? A gente mesmo se julga, a gente se coloca na vítima para poder justificar algo, né? Então, mais do que nunca, vamos colocar o juiz para dormir, né? Deixa o juiz adormecer dentro da sua vida, toma a rédea, né? Se a gente já tem conceitos novos que foram galgados, por que não melhorá-los? Por que ficar preso nisso do passado? Por que ficar parado em coisas que não fazem mais sentido? Ou não deveriam fazer mais sentido? Né? Uma vez que nós conseguimos ser seres pensantes, que temos, como é que a gente fala? O livre-arbítrio das escolhas. Então, somos nós que erramos. Se a sociedade está no que está, porque nós estamos errando. Nós continuamos repetindo essas crenças, repetindo o padrão. E esse padrão chega a um limite, que chega à polarização que nós vivemos hoje, por culpa nossa. Porque nós não fizemos a lição de casa de mudar isso. A gente está o tempo todo como juiz ou como vítima, né? E acordar o divino em nós. Perfeito, Gina. É isso aí. Vamos colocar o juiz e a vítima para dormir e acordar o divino em nós. Eu acho que é isso. Como fazer isso? Nos amando, nos respeitando, nos aprimorando. A nós mesmos. Né? A nós mesmos. Não é o outro, não. Não é esperar pelo outro. E nem fazer pelo outro. Porque ninguém faz nada por ninguém, gente. A gente faz no final pela gente. A gente só consegue fazer alguma coisa por alguém quando alguém permite isso. E não adianta você fazer por ele, porque ele não vai ter o aprendizado. Então ele vai continuar preso nos mesmos conceitos do passado, porque ele não se atualizou por livre-arbítrio. A situação chega pronta, então ele não teve exercício do pensamento e o livre-arbítrio de raciocinar. Então é importante, como se diz, dar a vara e não o peixe, né? Para que a pessoa faça o próprio julgamento. Então olhar para dentro de si, melhorar os seus próprios conceitos, deixar de ser vítima e deixar de julgar, ter mais empatia por você,
para que você possa potencializar a sua luz, para que então ela irradie e potencialize a luz do próximo. Esse é o verdadeiro amor. Quando você irradia luz verdadeira do amor ao próximo, e às vezes é uma palavra, é um sorriso, às vezes é um olhar, e às vezes é uma atitude. Então, a gente não precisa de grandes movimentos. A gente precisa alinhar o que pensamos, proferir o que realmente é o nosso pensamento e termos atitude que comprove e finalize esse trio. É uma tríade. Pensamento, fala e ação em É uma harmonia. tríade, em harmonia, né? Com isso você potencializa os chakras, a tua energia que está sendo gerada com esse alinhamento, com essa tríade energética é imensa e você naturalmente vai expandir o seu campo energético, levando luz, inclusive às pessoas que estão próximas a você. Eu diria que é fácil? Não. Pode ser que não. Não, mas porque a gente mas está amarrado, simples né? assim. É, mas a gente está amarrado ainda nesses mesmos conceitos Muito do passado. no julgamento. Né? Então a gente vive no julgamento de nós mesmos e dos outros. Né? Então quebrar esse paradigma, quebrar esta engrenagem que está pronta, veio pronta e nós recebemos ela desta forma, a sociedade. Expectativa também, né? A gente cria muita expectativa da gente, do outro, da situação, que acaba levando para o julgamento, porque aí quando não corresponde ao que você esperava, você aí fica você frustrado. julga. Aí você se Você frustra e julga. Né? Mas, então, a gente deveria esperar menos dos outros e mesmo da gente, né? Nem tudo você vai ter condição de fazer, né? Então, mas é aquilo. Quando que é aquele respeito. Aí eu acho que entra o respeito, o né? respeito próprio, né? A si, né? E aos limites que você está. Não quer dizer que você não possa melhorar ou ampliar esses limites. Então, se você está limitado por algo, descubra o que é algo e vá conhecer para se melhorar. Então, eu preciso amplificar este campo que eu estou preso. Então, eu vou conhecer aquilo que eu ainda não conheço para dominar, ter o entendimento. O dominar é a dominação do conhecimento. Quando eu conheço, eu tiro algo abstrato da minha mente e coloco conhecimento. É porque às vezes eu fico nessa coisa assim, parece que a gente tem que ser sempre bonzinho. Não, você tem que respeitar seus limites também. Tem Sim, coisas sempre, que você não aguenta, sempre. então tem que parar. Sempre. Né? Aquilo que não é bom, que não te faz bem, tem que ser paralisado. E conhecer não é executar, é saber. Então você tem a teoria e a prática. Até onde vai este limite de teoria e prática, é você que determina com o seu estado de espírito. Eu estou pronto ou não estou pronto? Se eu não estou pronto, eu vou aguardar mais um pouco, retroalimentar esse conhecimento para que ele ganhe musculatura dentro da minha mente, né? Para que eu possa então dar o próximo passo. Né? E isso é estimular a sua autoestima. Porque senão fica uma cobrança imensa que também você não só chega a lugar cobra e sua autoestima cai. Aí você fica depressivo. Né? Então eu acho que a mensagem da semana é olhar para esses olhos que estão fechados e se recusando a enxergar a realidade, né? Acho que essa é a mensagem. Quando a gente fala de caminhar com os olhos fechados, é aquilo que eu não quero ver, né? Então não é físico, é livre-arbítrio. Uhum. Né? É mais cômodo você caminhar com os olhos fechados para aquilo que você não quer? Sim. Mas eu conheço para poder... Só que aí também você vai deixar de conhecer várias coisas, que seus olhos estão fechados. E aí eu paro, eu breco o julgamento. Né? Porque eu não conheço, não quero conhecer, mas eu julgo sobre aquela situação. Isso é que está errado. É entrar nesse julgamento do desconhecido. Porque toda experiência que você adquirir é a oportunidade de você conhecer. Não quer dizer que você concorde, que você não concorde, que você vai repetir ou não vai repetir. E você não precisa nem chegar à atitude.
Você pode chegar ao pensamento e à palavra, o conhecimento, a troca de conhecimento com pessoas. Você não precisa executar algo, né? Eu não preciso matar ninguém para saber que não é bom. Né? Então, não é atitude, aí não entra a atitude. Por quê? Porque eu tenho a noção que o limite é este. Essa é a sua consciência. Né? Mas é isso, você tem que começar de dentro de você. Então, o exercício de a gente trabalhar o alinhamento entre pensamento, palavra e atitude de dentro de nós é isso. Vamos abrir os olhos. Como eu disse, a Gina repetiu ali na frase dela, quer dizer, vamos pôr o juiz e a vítima para dormir e vamos despertar o divino de dentro de nós. Porque somos todos divinos. Somos todos luz. E é este o convite de você potencializar. Acredite na sua própria luz. Né? Acreditando na luz que existe dentro de você, você já vai abrir o campo energético inteiro, a sua frequência já vai subir e você já vai colher do universo uma série de oportunidades que o universo vai trazendo. Na verdade, tenha consciência do poder ilimitado que existe dentro de você e foque na sua felicidade. E não fique amarrado, né, aos conceitos de uma sociedade que foi imposta para você há décadas, repetindo os mesmos padrões. Né? Sai fora dos padrões. Bem legal isso, acho que é um exercício bacana para a semana, gente. A Carol escreveu ali, abrir os olhos para tudo que nós somos e a partir daí aprender a reconhecer o que o outro, pelo que o outro é, né? O outro primeiro a si, depois você vai ter oportunidade, porque você vai estar pronto para enxergar a luz do próximo. Né? Hoje, muitas vezes, a gente comete dois erros, né? Achar que só o outro tem luz e eu não tenho. Esse é um, aí é o comportamento de vítima. Né? Ou o comportamento de juiz, né? Que eu sou luz e ninguém mais é. Então você sempre está navegando nisso. O convite é: coloquemos os dois para dormir e vamos, né? Despertar o divino. E vamos despertar o divino que existe dentro de cada um de nós. Eu acho que esse é o ponto. Essa é a mensagem da semana desse livro, Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós não teremos meditação, porque nós vamos deixar essa reflexão para vocês refletirem. Usem ela como meditação, pá, na mente de vocês. Eu adormeço o juiz e a vítima que existe em mim e acordo para o divino que desperta do meu coração. Uma boa meditação. Encontrar o que ressoa com o seu coração e não o que disseram que deve ser. Exatamente, é isso. Escute você. Fiquem bem, continuem se cuidando. E boa semana. Boa semana e boa reflexão. Beijo grande a todos vocês, gratidão